Fala minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor André Pucciarelli novamente. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre resistência dos materiais. Agora aqui eu vou criar um exercício, vou resolver aqui com vocês sobre fluxo de cisalhamento ou cisalhamento transversal, seja como você conhece, né? Então você pode utilizar tanto o nome fluxo de cisalhamento quanto o cisalhamento transversal. E o que é esse cisalhamento transversal? É o cisalhamento que a gente vai analisar dentro de uma seção. Agora aqui a gente não vai considerar o cisalhamento como sendo uma tensão média dentro de uma seção. Lembrando que nas aulas anteriores, que eu posso até deixar aqui o link na descrição para vocês também, é que a gente considerava antes as tensões sendo aplicadas como sendo calculadas como sendo tensões médias em uma seção transversal. Então, se eu tinha lá uma força sendo aplicada, seja uma força normal ou uma força cortante, a gente pegava esse valor dessa força aplicada nessa seção, pegávamos a área total e a gente dividia uma pela outra e a gente tinha a tensão média a partir desse cálculo. Só que aqui agora, da mesma forma que eu mostrei na aula de flexão para vocês, eu vou deixar o link também na descrição e o link no final do vídeo. A gente vê que essa tensão, essas duas tensões, tanto as tensões normais quanto as de cisalhamento, elas variam em uma mesma seção, certo? Cada uma dependendo de certos parâmetros que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, por isso que é muito importante a gente estudar isso aqui, porque alguns pontos dessa seção, eles vão ser mais solicitados do que outros. E é exatamente o que a gente quer fazer aqui nesse exercício. Então, vamos vir aqui para o enunciado. O enunciado ele fala aqui que sabendo que o diâmetro da peça ele é 40 milímetros, então eu tenho uma peça de seção transversal retangular, circular, como estou mostrando aqui para vocês, e ela tem um diâmetro de 40 milímetros. Vamos determinar então as tensões normais e de cisalhamento nos pontos A e B. Então, primeiramente, o que nós temos? Nós temos uma peça cilíndrica, ela tem 150 milímetros da extremidade aqui da esquerda até a seção transversal, onde a gente tem os pontos A e B, e nós temos também uma distância de 200 milímetros dessa seção transversal até a seção externa, mas aqui onde está sendo aplicada a força. Então, falando da força, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma força oblíqua, ela está inclinada 30 graus para baixo, né, na vertical para baixo, e ela vale 800 newton. Certo? Então, beleza. Então, já falamos que a seção transversal está a 150 milímetros daqui e 200 milímetros daqui. Só que aí, se a gente fizer uma análise da seção transversal, a gente tem que o ponto A ele vai estar aplicado bem no meio da seção aqui, né, na seção horizontal. Então ele vai estar a mesma distância de cima do que de baixo. E o ponto B ele vai estar na região mais inferior da nossa peça. Então isso é muito importante também quando a gente falar dos pontos em que a gente quer calcular as tensões. Então nós queremos calcular as tensões normais e de cisalhamento nesses dois pontos. Certo? Então, as tensões normais a gente já calculou, não para esse exercício, mas eu já ensinei para vocês um método de calcular ele para tensões normais, né, em cada um dos pontos. E a novidade aqui vai ser calcular a tensão de cisalhamento nesses pontos. Então, vamos lá para o exercício. E eu também estou mostrando aqui para vocês o eixo coordenado. Então, aqui no eixo axial da peça eu vou ter o eixo Y, na vertical eu vou ter o eixo Z, e também entrando ou saindo aqui da tela do computador eu vou ter o eixo X. Então, beleza, vamos lá para a resolução. Então, a primeira etapa que nós temos que fazer aqui na resolução desse exercício é criar o diagrama de corpo livre dessa peça. E o que é o diagrama de corpo livre? Eu vou fazer um corte na seção transversal ali onde eu tenho os pontos A e B e eu vou fazer a análise das forças internas que vão estar acontecendo dentro dessa peça. Certo? Então vamos lá, o que eu tenho aqui primeiro? Eu tenho as duas forças, Fy e Fz, como sendo as projeções da força inclinada que eu tenho. Certo? Então, quais forças que eu tenho ali na seção dos pontos AB? Eu vou ter uma força normal, né, uma força normal aqui dada pela letra N. Eu vou ter uma força cortante, que eu vou chamar ela de QZ, porque ela vai estar no sentido do eixo Z. E eu vou ter também um momento fletor causado por essa força aqui. E ela vai tentar fazer ou eu tracionar ou eu comprimir essa peça nas seções superiores ou inferiores da peça. Certo? Isso tudo falando, claro, sobre flexão. Claro, como a gente só vai ter essas três reações porque a gente está falando de um caso em 2D. Caso nós tivéssemos no 3D, eu teria a força normal, a força QZ no eixo Z, QY QX no sentido X, e eu também teria os três componentes de momento. Então, como eu estou no eixo 2D, eu vou ter somente
reações. Então, vamos calcular o valor da força Fy. Então, se o Fy ela vai ser, se eu tinha um ângulo de 30 graus aqui apontando para baixo, então o Fy vai ser o F seno de 30, que vai dar 400 newton, porque o seno de 30 é 0,5, e o Fz vai ser o F vezes o cosseno. Então, com isso eu vou chegar que a força, essa componente Fz, ela vai valer 692,8 newton. Então aqui a gente vai fazer as equações de equilíbrio aqui primeiramente no eixo Z. Então a gente tem duas forças aqui no eixo Z. A gente tem o QZ, que a gente tem aqui, que é a força interna aqui na seção de AB, e a gente tem o FZ. Elas estão ambas no sentido contrário. Então como a gente tem só essas duas forças, nós podemos esperar que essas duas forças vão ter o mesmo valor. Por isso então que o QZ vai ser igual ao FZ. Então como a gente já sabe que o FZ ele vale 692,8, o QZ vai valer também 692,8. Então vamos fazer aqui também a somatória de forças no eixo Y. E da mesma forma que no eixo Z, nós vamos ter somente duas forças, elas estão em sentidos contrários, então a gente pode esperar que as duas vão ter o mesmo valor. Então a força normal vai ser igual à força no eixo Y, então a força normal vai valer 400 newtons. Quanto a isso, sem problema nenhum. Vamos fazer agora a somatória de momentos no eixo X, então que a somatória deles vai ter que ser igual a zero para estabelecer aqui o equilíbrio. Então, se a gente sabe que a única força, se a gente fizer aqui o momento fixado aqui na extremidade, aqui na seção, a gente vai ter que a única força que vai causar momento é o Fz, a distância dele é 200 milímetros ou 0,2 metros, como eu coloquei ali para você. Então, o Mx ele vai valer 138,56 Newton metro, certo? Então, definidos os valores das forças internas aplicadas na seção de interesse, vamos lá para redesenhar essa seção com essas forças internas aplicadas ali nela. Então a gente tem a seção transversal aqui circular, nós temos o QZ sendo aplicado para cima com o valor que eu já mostrei para vocês anteriormente, nós temos o MX que ele vai ser demonstrado dessa forma, estabelecendo a lei da mão direita. Então se a gente tem que ele vai estar rotacionando dessa forma assim, tracionando embaixo e comprimindo em cima, ele vai ser mostrado com essa dupla seta aqui, para esse sentido, como a gente mostrou lá no passo 1. E também nós vamos ter a normal sendo aplicada no sentido tracionando a peça, ou seja, ela vai estar para fora da peça, certo? Então por isso que é muito importante também a gente saber o sentido de cada uma dessas forças, certo? No passo 3, então, nós vamos utilizar a geometria dessa seção para calcular o momento de inércia, o momento estático e a área da seção transversal. O momento de inércia vai ser importante para a gente determinar tanto a força, a tensão devido a forças normais, quanto a tensão de cisalhamento. O momento estático ele é característico do cálculo do cisalhamento em cada uma das seções, certo? E a área da seção nós vamos definir a área de um círculo. Então, primeiramente, vamos calcular a área. A área do círculo é dada por πr², vamos passar para metros aqui para já deixar tudo no sistema internacional. Então, π vezes 0,02², que vai ser igual a 0,00125 metros quadrados. Quanto a isso, sem problemas. O momento de inércia de uma seção circular ele é dado por πr² sobre 4. Então a gente vai ter que ele vai ser π vezes 0,02² sobre 4. Então o momento de inércia vai ser 0,0000125 metros a quarta. É importante como a gente tem números bem pequenos porque a gente está em metros a quarta. Porque a gente já está deixando no sistema internacional para não ter dúvidas depois. E o momento estático, ele é calculado como, numa seção circular, isso é 4 vezes R vezes a área, dividido por 3 vezes π sobre 2. A área a gente já calculou aqui em cima, então não vai ter problema nenhum pra gente. O raio vai ser 0,02. Então com isso o momento estático ele vai ser 0,0000533 metros cúbicos. Certo? Então é muito importante saber que o momento de inércia ele é dado em metros a quarta e o momento estático de inércia ele é dado em metros cúbicos. Isso é muito importante para a gente também. Certo? Lembrando que cada uma dessas expressões aqui são determinadas pela seção transversal. Então, como nós temos uma seção circular, eles são dados por essas fórmulas aqui. Caso nós tivéssemos uma seção retangular ou nós tivéssemos uma seção mais complexa, seria bem diferente o cálculo aqui. Só que não é, agora eu estou querendo mostrar uma seção mais simples. Em próximas aulas eu vou mostrar para vocês como calcular momento de inércia e momento polar de inércia de seções complexas. Mas não é o foco nosso aqui agora.
certo? Então, vamos calcular primeiro as tensões normais em cada um dos pontos, nos pontos A e B. Primeiro, vamos calcular aqui no ponto A. Certo? Então, como nós estamos vendo aqui, o que vai causar as tensões normais são dois fatores. O momento X, certo? O momento fletor, que ele vai comprimir ou tracionar uma das seções da peça. Então, isso já vai ser importante em cada um dos pontos. E nós temos também a força normal sendo aplicada ali. Ela é uma força de tração, então ela vai fazer um momento, uma tensão positiva para a gente. Certo? Então vamos lá, como que a gente calcula a tensão no ponto A? Vai ser a normal sobre a área, mais o momento fletor em x, vezes a distância do centro de gravidade até o ponto A. Então como a gente sabe, o centro de gravidade aqui, como a gente tem uma seção simétrica, o centro de gravidade vai ser o próprio centro da seção, bem aqui onde está sendo aplicada a normal. Então isso não vai ser problema para a gente. Dividido pelo momento de inércia que a gente já calculou. Então vamos lá, vamos para o cálculo. Como a gente sabe aqui, então a tensão normal ela vai ser dada por 400 dividido pela área, 0,00125, mais o momento fletor, que é 138,56, vezes 0. Por que 0? Porque a distância, aqui como a gente está falando do momento x, a gente vai querer saber a distância do centro de gravidade verticalmente até um determinado ponto. Ou seja, esse momento fletor aqui, ele não vai causar momento nenhum na seção aqui horizontal. Ou seja, porque a distância aqui vai ser 0 do centro de gravidade até essa linha horizontal de aplicação do momento. Por isso que o fator do momento na tensão no ponto A, ele vai ser 0, certo? Porque a gente não tem distância nenhuma desse momento sendo aplicado. Lembrando que o momento fletor, ele vai causar, quanto mais distante do centro de gravidade, mais forte vai ser a intensidade dessa força, dessa tensão normal causada por flexão. Então, como a gente sabe aqui, esse fator aqui vai ser 0, certo? Então, a tensão em A vai ser 0,138 megapascal. Se for considerada relativamente, é uma tensão bem pequena. Vamos lá para o ponto B, então. No ponto B, da mesma forma que no ponto A, a gente vai ter um fator sendo determinado pela força normal e um fator sendo determinado pelo momento fletor. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, certo? Porque agora a gente não tem esse ponto B em cima da linha horizontal. Certo? Então a gente vai ter ele a uma certa distância do centro de gravidade, ou seja, ele está o mais distante possível. Então a gente vai ter um momento fletor máximo. Só que vamos pensar o seguinte. Como a gente já sabe, a força normal ela está no sentido de tracionar a peça, porque ela está para fora da seção transversal. Isso tudo bem. Agora, como a gente sabe aqui, a força, esse momento fletor, ele vai causar ou tração ou compressão, dependendo do ponto em que a gente pegar, certo? Então, como ele está dado pela regra da mão direita, então a gente está considerando que ele vai então tracionar a peça na parte de baixo. Então é como se eu estivesse pegando essa peça aqui, e eu estivesse fazendo isso aqui. Eu estivesse então aplicando um momento aonde em cima eu estou tentando comprimir a peça e embaixo eu estou tentando tracionar. Então se eu aplicar mais momento, a gente vai ver que eu vou poder quebrar esse lápis aqui, por exemplo, só que na parte ou de cima ou de baixo. Só que aqui na parte de baixo, como eu vou estar tentando esticar ela, essa parte vai ser então dada como tração. E a mesma coisa está acontecendo aqui no ponto B. Então eu vou somar os dois efeitos, porque os dois efeitos no ponto B são de tração. Então eu vou pegar aqui a distância de 0,02, porque é a distância do centro aqui até o ponto B. Então eu vou somar esses dois fatores aqui e eu vou chegar então na tensão de 21,73 megapascal. Certo? Então estamos vendo que é bem maior a tensão normal aqui no ponto B do que no ponto A. Isso porque eu já expliquei para vocês, porque aqui esse termo vai ser 0. Beleza? Então agora vamos aqui para a tensão de cisalhamento nos dois pontos. E agora vai ser um pouquinho diferente também, porque alguns pontos vão ser mais importantes que o outro. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro no ponto A. No ponto A, a única coisa que está causando aqui, o único esforço que vai estar causando aqui a tensão de cisalhamento vai ser essa força, essa força cortante QZ. Então o MX e a força normal, eles não vão causar nenhuma tensão de cisalhamento. Lembrando que lá dos estudos anteriores, os únicos fatores que causam cisalhamento são forças cortantes, como no caso o QZ, ou também momentos de
torção. Então, como a gente está falando num caso aqui 2D, então a gente não vai ter a torção. Então, os únicos fatos que vão causar o cisalhamento aqui vão ser o cisalhamento transversal, como é o caso do QZ aqui. E a gente determina por essa equação, que é o momento estático, que nós já calculamos, vezes a força aplicada, dividido pelo momento de inércia, vezes a espessura da seção transversal. Então, como eu tenho uma força vertical aqui, eu vou analisar a espessura da seção que eu tiver esse ponto sendo aplicado. Então, se eu tiver um ponto aqui sendo analisado bem aqui, eu vou pegar a espessura se eu fizer um corte nele aqui. Se eu fizer aqui no ponto A, no caso, a espessura vai ser o diâmetro total, porque eu vou fazer um corte aqui e eu vou ter esse diâmetro total. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou pegar o momento estático de inércia vezes o QZ, dividido pelo momento de inércia vezes a espessura. A espessura, como eu falei, vai ser a mesma medida do diâmetro total aqui. Isso no ponto A. Então, no ponto A aqui, na tensão de cisalhamento, vai ser 0,735 megapascal. E ela, na maioria dos casos, ela realmente é bem menor do que a tensão normal, certo? Agora no ponto B vai ser um pouquinho diferente também, porque como a gente vai ter o momento estático de inércia dele nesse ponto, ele vai ser zero. Então quando a gente está falando de cisalhamento, então nas extremidades ele vai ser zero, certo? Porque ele vai ter uma espessura zero e ele vai ter também um momento estático de inércia no ponto das extremidades como sendo zero, certo? Mas na extremidade é onde passa a força. Então vamos tentar analisar aqui primeiro. Então no momento fletor, quando eu tenho um ponto em que passa na mesma linha do momento, nesse ponto a tensão normal vai ser zero. Caso eu tenha uma casa de cisalhamento e o ponto que eu estou analisando passar pela linha da força, então essa força não vai causar nenhuma tensão de cisalhamento nesse ponto, então eu considero ele como sendo zero, da mesma forma que eu mostrei aqui para vocês. E isso é muito importante quando a gente for analisar ponto a ponto. Beleza, pessoal? Então o exercício está resolvido aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Então eu quero que vocês acompanhem, aqui eu vou deixar um vídeo para vocês, é bem interessante relacionando flexão também, um vídeo muito importante para vocês. E também não se esqueçam de clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Grande abraço, pessoal, tchau, tchau.